Bom, vamos lá pessoal, professor Ederson aqui, nós vamos trabalhar aí Sociologia, apostila 5, né? E página 262, tema Diferentes Sociedades, Diferentes Formas de Trabalho. Aqui nós vamos recordar algumas coisas, né? A apostila já aborda isso aqui conosco, né? Então vamos já começar lendo esses dois primeiros parágrafos, né? No caso o segundo e o terceiro, para a gente dar continuidade aí ao tema trabalho, né? Vamos recordar o sentido histórico da concepção de trabalho. Percebemos que nem todos os integrantes das sociedades trabalharam para conseguir os recursos necessários para a vida. Houve uma apropriação dos benefícios do trabalho de outrem. Como isso foi possível? Quais foram as maneiras históricas que primeiramente organizaram essa forma de obtenção de recursos, né? Então agora nós vamos descobrir como que aconteceu esse lance, né, de que por que alguns trabalhavam e outros não. Como que alguém se apropria do trabalho do outro, né? E nós vamos entender que não é necessariamente o trabalho, mas sim o fim dele, né? Vamos entender mais adiante. Em algumas culturas, desde o período remoto até hoje, o trabalho tem sido visto como um castigo. Dentro dessa mentalidade pejorativa, existiram homens no interior de uma organização social que pretenderam viver sem a necessidade de trabalhar. Essa vida ociosa foi entendida como mais digna e desejada. Viver no ócio não significava inação, ou seja, um parasita, ficar lá encostado, mas ter tempo para se dedicar a questões consideradas mais relevantes e, nesses sentidos, mais elevadas, capazes de garantir alguma forma ou êxito na vida material. Tá, aqui nós temos um exemplo, né? Vocês vão ver que o ócio ele era valorizado, mas que tipo de ócio? É o ócio que permitisse você se dedicar a outras coisas que eram consideradas dentro daquela sociedade mais importante, né? E nós vamos ver que o trabalho braçal, ele já desde esse período, ele já não era tão importante assim, né? O trabalho intelectualizado era mais valorizado desde a antiguidade. E aqui nós temos o exemplo na Grécia Antiga, né? Onde o trabalho intelectualizado é mais valorizado e você só conseguia fazer o trabalho intelectualizado porque tinha alguém trabalhando e mantendo o seu sustento, né? O fruto do trabalho daquelas pessoas estava te mantendo e no caso, na Grécia Antiga, eram os escravos. Pois bem, galera, para vocês terem noção, Aristóteles tinha escravos. Então, é só para a gente fazer uma reflexão. Diferenciação social e trabalho, perspectiva histórica. Então aqui eu vou começar a abordar com vocês a noção de como que eu faço para dentro de uma comunidade, né, algumas pessoas trabalharem e outras não. A primeira é a questão religiosa. Veja bem, desde a antiguidade existiam grupos, né, e comunidades onde as pessoas buscavam explicação não nesta vida, né, mas numa vida de outras dimensões, de outras realidades, né? Onde que lá existiriam seres poderosos, né? Criaturas extremamente dominadoras, né? Seja um deus ou vários. O que importa aqui é que a mentalidade da época acreditava nisso. E sempre vai existir uma pessoa que é o canal para essas entidades, né? Para esses seres superpoderosos atingir as pessoas comuns, né? E essa pessoa, ela não poderia ficar se desperdiçando o seu tempo, né, com trabalhos cotidianos, né, com agricultura, com dentre outras coisas, outros afazeres, não podia. Ela tinha que se dedicar exatamente à questão religiosa. E aí entra o porém, né? Para ela fazer isso, ela precisa que alguém sustente ela, né? Alguém que faça o trabalho braçal, né? Que vai lá plantar, colher, interferir nos ciclos da natureza que a gente já trabalhou. Então, já começa por aí, né? A questão religiosa, ela coloca dentro da mentalidade daquelas pessoas que é necessário eu fazer um trabalho para valorizar não aquele ser somente, né? Aquela pessoa que é o canal da comunicação entre os seres superiores e as pessoas comuns. Mas eu tenho que trabalhar pensando nesse além, né? Nesses seres superiores, né? Porque você imagina, esse cara que é dito como o canal, né? Essa pessoa que geralmente era chamada de sacerdote, que era o canal, ele poderia muito bem chegar para aquela população, para aquele grupo de pessoas que estavam ali e falar assim, olha, preciso que vocês trabalhem para determinada coisa, para determinada situação. E eles iam. Por quê?
porque eles, na mentalidade daquelas pessoas, era a voz ele era o representante daquele ser superior, né? Daquela entidade maior. Então, e nós já temos aí o primeiro princípio que faz com que alguns trabalhem e outros não, desde a antiguidade. Mais adiante nós temos aí a coerção, como eu posso dizer, física, né? Aonde vamos imaginar aí na antiguidade mesmo, as pessoas elas se debandavam em grupos, né? Elas viviam em um determinado território e aquelas comunidades começavam a se formar. E aquela formação, se você tivesse sorte e encontrasse um lugar onde o solo era fértil, onde ali existia uma grande quantidade de água, né, que geralmente era onde eles habitavam, você estava bem. Só que não bastava você estava bem. Nós não podemos esquecer que não existia só pequenos grupos, existiam vários grupos de seres humanos. Então você precisava dedicar o seu tempo também para proteger aquele território que você achou. Quando o homem descobriu o sedentarismo, né, quando ele descobriu que poderia plantar, colher e interferir nos ciclos da natureza, então alguns grupos humanos vai ter sorte de encontrar territórios bons e outros não. E aí entra o problema, né? Como é que você vai fazer para proteger esse seu território? Para você fazer isso, vai ter que separar alguns grupos de pessoas, né, algumas pessoas lá daquela comunidade para se dedicar à arte da guerra, né, à arte militar. E aí essas pessoas não vão mais trabalhar, elas vão se dedicar a outra coisa. E é exatamente isso que vai acontecer. Essas pessoas elas não vão poder desperdiçar o seu tempo no trabalho agrícola, elas vão desperdiçar o seu tempo, né, se é que podemos dizer assim, no seu trabalho de treinamento militar, para justamente proteger aquele território. Pois bem, só que com o passar do tempo, e é o que geralmente acontecia nessas comunidades, e vocês vão ver no decorrer da história, chegava no período de paz, aquelas pessoas elas não saíam daquele posto militar. Muito pelo contrário, ela vai passando de pai para filho, né? É um negócio meio que hereditário. E ela não quer retornar à sua condição de trabalhador comum, não. Muito pelo contrário, ela vai querer dominar aquelas pessoas, né, que já estavam trabalhando, vai obrigá-las, né? Então, dentro daquela própria comunidade vai existir pessoas, né, que vão dominar umas às outras, né? Os guerreiros, né? Porque eles têm a força. Então, vamos supor, aquele grupo, né, ele não queria ser dominado por outro povo. De fato, não foi. Mas ele vai ser dominado por os guerreiros que estão dentro da própria tribo. E é exatamente isso que acontece. Essas sociedades geralmente são as sociedades orientais, né? Lá da Mesopotâmia, do Oriente e algumas do Ocidente, né? E ali sempre nós vamos encontrar essas três figuras: os sacerdotes, que é a questão lá que eu comentei da religião, os guerreiros, né? Que são os militares, e quem faz todo o trabalho, né? Os trabalhadores lá que desenrola todo o sustento de todas as outras classes sociais. Então, galera, essas são as questões principais aí que eu queria comentar com vocês de como começa a acontecer essa dominação do trabalho do outro, né? A coerção física, né, que é a militar, e a coerção moral, que é a questão religiosa, né? Então, quando a gente fala de trabalho, que aí eu comentei, agora eu vou entrar mais a fundo, quando a gente fala de trabalho, nós temos que pensar, ó, o que eu quero não é necessariamente o trabalho daquela pessoa, mas sim o fruto do trabalho daquela pessoa, né? Que é o que ela produz, né? É o resultado, na verdade. Tá? Então, é assim que vai começar a haver essas divisões sociais, né, entre os que trabalham e os que não trabalham. Vamos lá. Podemos entender que a compulsão por trabalho escravo ou servil está associada a um discurso que legitime o tipo de aproveitamento do trabalho de outrem por quem não trabalha. Há necessidade de referenciais culturais de valor de princípios compartilhados que permitam absorver parte da produção realizada por outro. Se houver resistência por parte de quem deve trabalhar, sanções físicas, punições devem ser prescritas por tais princípios. Então, quando a sociedade começa a ser dividida em classes, nós vamos ver que alguns já vão começar a ter privilégios que outros não têm. Né? E um desses privilégios é justamente esse, você ter o seu tempo a se dedicar a outras questões, principalmente intelectuais. E é aí que vai começar a ver o que, né?
Aquela ideia de que, olha, a sociedade é desse jeito mesmo, né? As coisas são dessa forma mesmo. Nós já nascemos assim. Então, percebam, eu já estou criando aí um discurso, né, que legitima toda uma ordem social que está acontecendo, né, entre aqueles que trabalham e aqueles que não trabalham. Veja, eu já estou criando uma ideia de que aquilo é normal, de que é normal ter pessoas que trabalham e outras que não trabalham. Então, isso começa a ser legitimado dentro daquela sociedade, né? Dentro daqueles grupos sociais. É isso que vai acontecer com o tempo, né? Conforme a comunidade vai crescendo, né? Aí vai aparecer as tradições e por aí vai. A apostila também vai trabalhar as diferenças entre o trabalho escravo e o trabalho servil, né? Eu gosto muito de destacar isso aqui. Vamos ler. Alguns autores afirmam que a diferença fundamental entre trabalho escravo e servo, né, está na ideia de propriedade. Enquanto o escravo é considerado um animal que fala, um objeto, uma ferramenta que faz movimentar ferramentas e principalmente uma propriedade de alguém, o servo possui autonomia sobre seu corpo, devendo ser tributário de um senhor, mas não propriedade deste. No mundo antigo existiam as duas modalidades de trabalho compulsório. No Oriente, foi mais comum a servidão coletiva, também conhecida por servidão de Estado, enquanto no Ocidente a forma de trabalho mais realizada foi a escrava. Oriente, Egito, Mesopotâmia, Ocidente, Grécia Antiga, Roma Antiga, tá? Tanto é, vocês já devem ter estudado, a Roma Antiga ela dependeu muito da mão de obra escrava. Tanto é que quando ela para de se expandir e adquirir novos escravos, ela começa a colapsar, ela entra em frangalhos, ok? Aqui nós vamos ter uma citação do Karl Marx, né, que ele vai comentar sobre o trabalho. E mais adiante nós vamos ver aqui algumas características. Galera, isso aqui é extremamente importante, eu vou separar aqui. Sobre se hoje, né, como que hoje é enxergada essa questão do trabalho, né? Aqui nós já temos alguns pontos importantes. Deixa eu ver se é nessa parte aqui. Ó. Pelos expostos, podemos considerar que o Estatuto da Escravidão não envolveu... Não, essa não é essa parte. Mas aqui nós vemos como que alguns pontos são importantes para como que era o trabalho nas sociedades antigas, né? na antiguidade. Aqui são alguns pontos que a apostila separou ponto a ponto para nós, né? Aqui nós já vimos, ó, o escravismo variou ao longo do tempo e das sociedades que o utilizaram, e isso possibilita concluir que ele realmente existiu na história da humanidade. Até porque existem galera aí até os dias de hoje que não acredita nisso. Hoje não existe um estatuto jurídico que defina por lei um regime escravista, mas nem por isso a escravidão deixou de existir. Ela ainda é muito praticada, embora de forma clandestina, mas não há a mesma aceitação social que ocorria em outras épocas. Por que não há? Porque a mentalidade é outra, galera. Hoje o trabalho ele é visto não como algo que você obriga, né, a pessoa a fazer por você sem receber nada, né? Embora, como vocês viram aí, de forma clandestina existem no mundo e muito ainda. Existem muitos lugares, né, que fazem do trabalho escravo algo comum. Aqui nós temos uma foto, né, do Brasil, né, onde você ostentava escravo. E quando você ostentava escravo, significava mostrar o seu poder econômico para a sociedade. Né? Naquela época, ao invés de você andar com coisas caras, se é que a gente pode dizer assim, embora escravos não era qualquer um que tinha, era algo muito caro, mas como eles eram considerados um objeto, então para você ostentar e mostrar o seu poder para a sociedade, você mostrava a sua quantidade de escravos que você tinha, né? E hoje, o que será que as pessoas mostram para mostrar o seu poder econômico para a sociedade? Pensar o trabalho escravo é colocá-lo na chave de domínio particular, do latim privus, particular. Surgiram duas outras palavras, privatus, privado, e privus lex, privilégio ou lei privada. Qual a importância disso? O escravo não é considerado homem, mas sim um instrumento vocale, privado de liberdade e garantia de privilégio, que possui a associação entre as palavras. É importante, pois revela todo um conteúdo de revelação semântica que explica o valor do trabalho escravo para as sociedades que o instituíram. A escravidão
teve uma forte apelo aí em vários lugares do planeta, né? Para a existência dessa modalidade de trabalho, o Estado teve também o seu papel. Afinal, por mais que a escravidão tenha um conteúdo associado ao costume de determinados povos, normalmente um choque com outros grupos humanos são os estatutos jurídicos estatais que anunciam a legitimação a uma ordem escravista. Então, em todas as sociedades que vão existir, o Estado ele está presente aí, onde a escravidão existiu, o Estado vai estar presente para legitimar aquilo como algo comum, né? Vamos pegar, por exemplo, aqui na escravidão africana, né? A prática da escravidão ela não foi o europeu que criou lá no século XV, né? Os negros africanos dentro da própria África, eles já tinham o hábito da escravidão, porque eram várias tribos, um guerreava com o outro, e os vencidos que conquistavam o outro povo, capturavam eles e faziam de escravo. Quando os europeus começaram a habitar as costas africanas, né, nós vamos ver que eles vão ver aquele hábito e vão transformar aquilo em comércio. Então perceba, eles vão transformar em comércio uma prática que já existia dentro da África e eles vão começar a ganhar muito dinheiro com isso, né? E vai ser em escala extremamente maior do que acontecia dentro da própria África, né? A escravidão vai ser em caráter gigantesco. Vamos ver aqui, ó. Sabemos que a escravidão não deixou de existir na Idade Média europeia, mas que foi uma forma de trabalho compulsório menos utilizada. Na época moderna, o escravismo ganhou um novo impulso com as grandes navegações, que é o que eu comentei, e os contatos entabulados entre Europa, África e América. Desde a utilização de mão de obra escrava indígena, passando pelo tráfico de população africanas escravizadas. O escravismo reforçou mecanismos de acumulação capitalistas que engendraram nosso mundo contemporâneo. Então, vamos pensar, né, essas potências que são hoje aí lá na Europa, né, ou até mesmo próprios Estados Unidos, foram conquistados principalmente com a mão de obra escrava. Tá? Boa parte das construções e riquezas acumuladas foram com mão de obra escrava. Práticas escravistas já eram realizadas por tribos africanas, existia um imenso tráfico de escravos realizado por grupos islâmicos na América, na África e na Ásia. Contudo, a dimensão do escravismo moderno não pode ser comparada às formas de escravização até ali conhecidas, principalmente pela intensidade do tráfico de pessoas pelo chamado Novo Mundo. Galera, o tráfico de pessoas entre, por exemplo, Brasil e África era muito grande mesmo. Se vocês quiserem saber mais, né, a própria aula de história trabalha com mais detalhes isso, mas existe aí o Museu Afro, lá tem bastante informações sobre isso, fica lá no Parque do Ibirapuera, tá? Inclusive lá tem a carcaça de um navio negreiro, é bem interessante para olhar os detalhes, tá? Os detalhes dessas experiências de escravidão estão no material de história, mas é importante mencioná-lo aqui para que termos uma noção de escravismo. Não foi algo que existia em um passado remoto, ele integrou a construção do mundo moderno e existe até hoje, muito embora de forma disfarçada, pois não possui, na maioria dos casos, a garantia de existência à sombra do Estado, tanto no meio rural quanto no meio urbano. É como eu comentei, ainda existe hoje o trabalho escravo, e aí nós podemos entrar em sites da ONU, em sites de lugares aí, onde já mostra esses detalhes que existem, tá? E essa mão de obra escrava, galera, ela é financiada tanto pelo Estado, que está ganhando, quanto por grandes empresas, tá? Grandes empresas mesmo que vocês não fazem ideia, né? Grandes empresas que lucram o máximo que podem, né? Porque uma empresa, um dos maiores custos que uma empresa tem é a mão de obra. E aí nós vamos debater isso com outros autores. Aqui nós vemos alguns detalhes da ONU sobre esse tema, né? E, galera, é isso. É basicamente isso, né? Nós vamos continuar já como que vai ser essa ideia de trabalho na sociedade capitalista. E espero que vocês tenham gostado. Percebam que foi uma aula um pouco mais longa, porque aqui tem muitos detalhes e informações muito ricas, ok? Bons estudos e até a próxima, galera.